Bom, pessoal, estamos de volta, né, no segundo bloco do nosso programa, que, como vocês sabem, a gente traz um tema de relevância para a sociedade. E hoje a gente vai conversar, né, sobre os detalhes jurídicos aí do processo contra o Bolsonaro e seus aliados, né, referente à tentativa de golpe de Estado. A gente vai conversar sobre a questão da prisão domiciliar, sobre as medidas cautelares, e vocês, ouvintes, é claro, fiquem à vontade para mandar a pergunta de vocês. Eu estou aqui com a nossa convidada, a doutora Mônica Matias, advogada. Ela é especialista em Ciências Criminais pela Universidade Estácio de Sá e atualmente pós-graduanda em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Amiga, se quiser falar, né, mais sobre você, sobre a sua atuação, pode ficar à vontade. A doutora Mônica é uma pessoa que eu considero bastante competente, é uma pessoa que tem muita honra, né, na sua atuação, e ela vai conversar conosco sobre os detalhes desse processo. E eu convidei justamente ela por saber que ela é uma pessoa sensata e vai ter bastante paciência para conversar com a gente sobre esse assunto muito delicado na nossa sociedade hoje em dia, né? E que tem dividido opiniões, inclusive, de juristas, né, doutora? Então, bom dia, primeiramente, né? Seja bem-vinda ao programa. Ela já esteve conosco aqui anteriormente, né? E vamos dar início, né? Bom dia, Bárbara. Cumprimento todos os ouvintes. Desejo muito bom dia. Eu agradeço muito pelo convite e espero que a gente consiga desenvolver um diálogo bem interessante. É um tema muito complexo e a gente vai demonstrar isso ao longo da entrevista. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje e agradeço. Bom, doutora, eu vou começar com uma pergunta referente a uma das reivindicações que foram feitas, né, pelos parlamentares bolsonaristas que se amotinaram no Congresso nessa semana, que foi justamente o fim do foro privilegiado, como ele é chamado, né? Eu pergunto para você, por que esse processo está em trâmite no STF e qual é a importância, a relevância, né, de existir um foro privilegiado? Bom, uma ótima pergunta. E assim, quando a gente começa, né, falando de STF, antes de entrar no assunto, é bom a gente fazer uma ressalva. Eventualmente, em algum momento, a gente vai perceber ao longo da entrevista que nós vamos esbarrar numa questão que é do encontro do direito com a política. Isso é uma coisa normal, principalmente quando a gente fala em STF, né? A gente sabe que o direito, ele nasce a partir da política e a política nasce a partir do direito. Um vai alimentando o outro, eles se retroalimentam, né? Quer dizer, a Constituição, ela é o começo do direito e ela diz como é que vai ser a estrutura política do Estado. Então, a partir do momento que a Constituição diz, eu estou falando isso só para explicar, sabe, uma coisa. Fica à vontade. A partir do momento que a Constituição diz que o nosso Estado, ele é federado, o nosso Estado é democrático, nós adotamos uma república, a Constituição está dizendo, né, o direito está dizendo como vai ser a política. Só que, a partir do momento, e isso também acontece em diversas formas, quando a Constituição diz quem são os vereadores, como os vereadores vão ser eleitos, os deputados, quantos serão, senadores, etc., o direito está dizendo como vai ser a política. Quando vereadores, deputados, senadores são eleitos e vão legislar, eles fazem o direito, eles constroem o direito. Então, o direito e a política vivem se encontrando, isso é uma coisa normal. Quando a gente fala de STF, o STF, ele acumula duas funções. Uma é a função política e outra é a função jurídica. Porque a Constituição quis assim, né? Pode ser que o ouvinte, em algum momento, interprete alguma fala minha como se fosse uma opinião política, mas eu não estou aqui para emitir opiniões políticas. Eu vim aqui falar tecnicamente. Só que a gente vai ter que ter essa observação aí, né? Essa ressalva de que em algum momento pode ser que a gente esbarre na questão política.
mas eu vou me limitar a falar tecnicamente sobre direito. O STF, ele é um tribunal político, primeiro porque ele é um intérprete da Constituição, o intérprete primordial da Constituição. Ele não é exclusivo, mas ele é um intérprete primordial da Constituição. E ele também é um tribunal jurídico porque ele julga, né, crimes cometidos pelas autoridades que ocupam os cargos mais relevantes da República. Então, a Constituição diz expressamente que presidente e vice da República e ministro de Estado, quando comete um crime comum, é julgado pelo STF. E aí a gente tem o primeiro problema, porque o Bolsonaro não é mais presidente. Então, por que o STF está julgando o Bolsonaro? É uma ótima pergunta. E assim, se a gente for, para não dizer que eu estou falando só de Bolsonaro, se a gente for voltar um pouquinho lá atrás, o Lula também respondeu a uma ação penal quando ele era ex-presidente. Quem foi que julgou o Lula? Não foi o STF, foi a 13ª Vara de Curitiba. Ele foi processado pelo ministro Sérgio Moro. E o STF, em várias ocasiões, disse que o Moro era competente. Depois anulou o processo, dizendo que o Moro era incompetente, mas não que ele, STF, fosse o competente. Ele disse que quem era o juízo competente? O juízo de São Paulo. Só que aí a gente está começando a ingressar nessa esfera onde a política e o direito se esbarram. Eu visualizo que o STF muitas vezes encara as questões jurídicas com uma certa politicagem, né? Às vezes, ao invés de tomar decisões jurídicas, ele toma decisões políticas. E tem um negócio chamado jurisprudência de ocasião. Quando a gente vai lá em 2014, o STF tinha um entendimento que era mais restrito, mais restritivo. E ele dizia assim, olha, tá aqui, é desse jeito, né? A Constituição diz que é dessa forma, dessa forma, dessa forma, e essas autoridades são julgadas aqui por nós. Eventualmente, em casos de crimes conexos, né, que existam mais de um réu que não tenha o foro por prerrogativa de função, que é popularmente chamado de foro privilegiado, a gente desmembra. Então, essas pessoas que não têm o foro no STF, elas vão ser julgadas lá pelo juiz comum. Só que aí em 2018 vem uma mudança, em 2022 vem mais mudança, e agora em 2024 mais mudança, e a gente percebe que é uma jurisprudência de ocasião. Para determinadas pessoas, o STF é incompetente para julgar. Para outras determinadas pessoas, o STF é o competente para julgar. O que eu visualizo é que o STF tem ampliado o rol de atribuições dele de forma, assim, que eu acho incorreta, né? De forma inconstitucional, né? E aí a gente tem percebido que está havendo esse alargamento de forma errônea da competência do STF, e a tendência é que isso acabe se ampliando. A gente viu aí nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, diversas pessoas, milhares de pessoas que não tinham, né, centenas de pessoas que não tinham, foram quase 1.000 pessoas, se eu não me engano, aproximadamente 900, não vou lembrar decorado, 900 pessoas que foram julgadas pelo STF e que não tinham foro prerrogativo de função. Por que elas foram julgadas pelo STF? Aí eles dizem o seguinte, o argumento é o seguinte, olha, mas é porque tem pessoas que estão envolvidas e que têm o foro. Então, o fato de terem cometido esse crime em coautoria e de forma conexa, puxa a competência do STF. Bom, parece que o caminho que o STF vai seguir é esse, concordemos ou não, mas a tendência é que realmente a competência vá se alargar, e isso acaba dificultando até o trabalho deles próprios. Porque o que acontece? Se antes as ações penais eram julgadas pelo pleno,
eles acabaram tendo que mudar o regimento interno do STF para atribuir essa competência de julgamento para as turmas, para poder viabilizar o trabalho do próprio tribunal. Porque se eles pegam ações de todo o Brasil, concorda comigo que é irracional o tribunal parar para julgar um processo? Mas é isso que tem sido feito. Qual caminho você visualiza que seja viável nessa questão, né, do foro privilegiado? Você acredita que as reivindicações dos parlamentares, elas são justas nesse sentido? Ou você acredita que eles também pecam em alguns detalhes? Pois é, na verdade, a prerrogativa por foro o foro por prerrogativa de função, né, ficou conhecido como foro privilegiado, ele não é um privilégio, né? É uma prerrogativa de algumas autoridades que exercem funções relevantes. Então, se você permite, por exemplo, que um presidente seja julgado, presidente da República, seja julgado por um juiz de primeira instância, você acaba dando margem a uma série de cometimento de abusos. Se você assegura que essa pessoa, né, que ocupa um cargo relevantíssimo, ela só seja julgada em determinados casos e por determinado órgão, você está protegendo aquele cargo. Não é que você esteja protegendo aquela pessoa que está exercendo a função, você está protegendo o cargo. E a gente tem que admitir que quando você exerce uma função política, né, você está sujeito a interferências de diversas forças políticas. Então, assim, eu acho que não é o caminho acabar com o foro prerrogativo de função, mas a gente poderia observar o que a Constituição diz, que a Constituição é literal. Então, quem o STF julga? Presidente e vice-ministro de Estado. É esse presidente, você não tem competência. Não tem foro no STF, né? Então, assim, eu acho que a gente não deveria adotar nenhum radicalismo por causa de um momento específico da nossa história. Eu acho que a gente deveria ponderar mais. O grande problema é que o STF, às vezes, né, se deixa levar por esses interesses políticos, essas influências políticas, e aí acaba formando essa jurisprudência de ocasião, traz insegurança jurídica, e aí a gente entra numa espiral muito problemática. Bom, agora sobre a questão da tentativa, né? A tentativa de golpe de Estado. Nós sabemos que um crime tentado e um crime consumado, eles têm penas diferentes, mas nesse caso de golpe de Estado, existe uma peculiaridade, doutora? A tentativa de golpe de Estado vai ter uma pena diferente? É interessante porque, assim, os dois tipos penais que estão sendo imputados, né, não somente ao Bolsonaro, mas a todo de acordo com a denúncia chama de organização criminosa, né, a todo esse grupo, que são mais de 30 pessoas, tanto é tentativa de golpe de Estado, como também de destituição do Estado Democrático. A lei diz que você consuma o crime com a mera tentativa. Isso é uma coisa um pouco bizarra, porque pelo direito penal propriamente dito, pelo Código Penal, o crime tentado é aquele que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, você iniciou os atos executórios, mas você não consuma porque alguma situação impediu você de consumar. Só que a figura típica desses dois delitos que estão sendo imputados, junto com os outros, né? Mas esses dois especificamente, eles prevêem o núcleo do verbo é tentar. E é óbvio, é uma coisa óbvia. Por quê? Porque se você chega a consumar o crime de tentativa de golpe de efetivar o golpe de Estado, você não tem mais Estado. Você não tem mais Estado, você não tem mais lei. Você não tem mais lei, você não tem mais Constituição, você não tem mais as instituições, você não tem mais crime. Na hora que você dá um golpe, você começa um Estado novo, você derruba aquele Estado que existia antes.
Então aí não faz mais sentido você falar em crime, né? Eu acho até que vai ser um pouco dificultoso, e aí a gente vai acompanhar, né, o desdobramento do julgamento, como é que vai ser isso, porque são figuras delituosas novas que foram aprovadas no ano de 2021. Bolsonaro, é uma ironia, né? O Bolsonaro ainda era presidente. E a gente ainda não tem, né, uma jurisprudência formada, ainda não tem uma vasta doutrina sobre o assunto, e a gente vai acompanhar como é que vai se desenvolver isso. Mas eu tenho bastante dificuldade de diferenciar, porque assim, se você dá um golpe de Estado, automaticamente você atenta contra o Estado democrático, você destitui. Tá tudo muito ligado. Tanto que o PGR denunciou pelos dois crimes, não foi nem por um ou por outro, foi os dois cumulativamente. Então a gente vai ter que acompanhar como é que vai ser. Eu acho que essa jurisprudência não vai ter tanta qualidade, justamente pelo fato de a política ter adentrado muito na questão jurídica, mas a gente vai acompanhar como é que vai se desdobrar isso. Bom, agora falando sobre as medidas cautelares, Bolsonaro teve aí medidas cautelares decretadas contra ele. A gente vai falar em seguida sobre essas medidas cautelares, mas a princípio eu gostaria que você esclarecesse para os ouvintes o que são medidas cautelares, qual é o objetivo delas, quando elas podem ser aplicadas, né? E se, no caso do Bolsonaro, é adequada a aplicação de medidas cautelares. Bom, medidas cautelares são medidas que são tomadas ao longo ou da investigação ou do processo e que visam acautelar a investigação ou o processo. Então, por exemplo, vamos dizer que uma determinada pessoa está sendo processada por um crime e ele está em liberdade. Ao longo da instrução do processo, ou seja, ao longo do tramitar natural do processo, se percebeu, se teve notícia de que as testemunhas estavam sendo coagidas por esse réu. Bom, para assegurar a instrução processual, o desenrolar normal da instrução, você pode decretar uma medida cautelar. Hoje as medidas cautelares não são mais decretadas de ofício, ou seja, tem que ter um requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. E essa medida cautelar, ela tem que ser, primeiro, necessária. Você não decreta uma medida cautelar se ela não for necessária. E ela tem que ser proporcional àquele caso. Ela tem que ser adequada. Então, o magistrado, quando decreta uma cautelar, ele vai ter que fundamentar a decisão dele. Por que essa cautelar foi decretada? Ela era necessária? Ela é adequada? Isso tudo tem que ficar fundamentado. Outro exemplo de cautelar, vamos dizer que a gente está aqui numa cidade do interior, uma cidade pequena, e aí a gente tem notícia de que está havendo estupros em série. Tem um suspeito, um maníaco que está solto por aí, estuprando mulheres em série. E está o terror generalizado. Se chega a identificação do suspeito e ele é processado, é possível que essa pessoa responda o processo em liberdade? Até é possível, mas não se recomenda, porque certamente ele vai voltar a delinquir. Ele apresenta características que ele vai voltar a delinquir, que ele tem cometido crimes em série. Então se recomenda nesse caso que seja decretada uma cautelar para assegurar a ordem pública. Então as medidas cautelares, elas têm esse caráter de cautela. Você ainda não tem uma decisão definitiva, né, dizendo que aquela pessoa é culpada por aquele crime. Não, você não tem uma decisão definitiva, uma pena. A cautelar, ela não é uma pena, mas por razões do contexto daquele processo, você teve a necessidade de decretar essa medida cautelar. Bom, no caso do Bolsonaro, né? A Polícia Federal representou pela imposição de medida cautelar. Procuradoria da República emitiu parecer favorável. O ministro Alexandre de Moraes
decretou medidas cautelares e, após a primeira turma do Supremo, confirmou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. No caso concreto, se noticiou que o filho do presidente estaria se movimentando no exterior, no sentido de fazer pressão sobre o STF para que a ação penal contra o Bolsonaro paralisasse. Isso foi noticiado, né? A partir disso, as medidas cautelares foram impostas. A pergunta é se seria necessário isso? Se é adequado no caso do Bolsonaro. Bom, de acordo com o que tem no processo, me parece que foi adequado. Tanto que houve todo esse contexto. Polícia Federal fez a representação, PGR concordou, o ministro proferiu a decisão e foi referendada pela turma, né? Pela primeira turma, com o voto divergente apenas do ministro Fux. Então, assim, concordando ou não, pessoalmente, no caso concreto, me parece que foi adequado. Tanto que tem esse caráter de legitimidade, porque passou por toda essa cadeia. Não foi algo isolado do ministro Alexandre de Moraes. O que eu questiono juridicamente é a medida cautelar de não utilização de redes sociais, de proibição de redes sociais. Parece que a gente vai falar disso mais à frente. Logo em seguida, né? Se você tiver encerrado sobre essa questão, aí eu já pergunto sobre a... Mas no geral me parece que foi feito de uma forma assim, correta. Não teria o que questionar do ponto de vista do trâmite processual. Bom, então, sobre as medidas cautelares em si, né? Especificamente, nesse caso, foi decretada a questão do recolhimento, né? Também a questão da tornozeleira eletrônica e aqui dividir opiniões, né? A questão das redes sociais, que ele não poderia utilizar suas redes sociais nem direta e nem indiretamente. Na sua opinião, essa restrição das redes sociais, ela é adequada, necessária, ela é excessiva? Qual a sua opinião sobre essa questão? Em relação às medidas cautelares, eu visualizo que é ilegal. Porque as medidas cautelares, elas estão previstas na legislação, né? Antigamente, a gente não tinha as medidas cautelares diversas da prisão. O que a gente tinha? A única cautelar que a gente tinha era prisão. Prisão preventiva e prisão temporária. Então, vamos, imagina aí a situação. Uma pessoa acabou de ser presa em flagrante, ela é levada para o juiz na custódia. Quando chega na custódia, tem duas alternativas: ou o juiz concede liberdade provisória ou decreta preventiva. Hoje não. Hoje você tem um rol de medidas cautelares que são diversas da prisão. Por quê? Porque antigamente o juiz ficava naquela situação assim. Às vezes precisava de alguma medida restritiva para aquela pessoa, para aquele acusado, aquele suspeito, aquele imputado, mas a prisão era excessiva. E você só tinha o 8 ou 80, ou liberdade ou prisão. E a prisão no nosso sistema, ela tem que ser a última alternativa, porque ela restringe um direito fundamental, o seu, que é a liberdade. Então, hoje os juízes têm um rol de medidas cautelares que estão nesse meio termo, entre a liberdade e a prisão. E aí você tem as medidas menos gravosas e até as mais gravosas. E aí o juiz faz essa análise, né, no caso concreto. Essa medida aqui, ela está adequada? Ela é suficiente? Dá certo aqui? E aí, a depender da situação, ele vai dosando. De repente, ele impôs uma medida um pouco mais suave e não foi suficiente, vai lá e impõe uma medida mais severa. Houve um novo descumprimento, aí você impõe a preventiva. No caso concreto, não existe essa medida cautelar de proibição de uso de redes sociais. Você tem um rol que está previsto lá no artigo 319, 9 incisos. No caso, o rol é taxativo. O rol é taxativo. Ponto. A doutrina entende que o rol é taxativo. Por quê? Né? Assim, você está falando de restrição de direitos fundamentais.
Então, o princípio da legalidade é o que vai orientar. Aí muitos dizem, mas tem o poder geral de cautela. O poder geral de cautela do juiz é lá no processo civil. No processo civil a gente está falando de direitos de ordem patrimonial. Você está falando de valores monetários. Aqui no direito penal você está falando de bens de natureza inestimável. Então você não pode dizer que, no caso concreto, o juiz vai analisar qual a medida. Não, ele vai, no caso concreto, analisar qual a medida adequada dentro do que a lei já estipula. O parâmetro do juiz tem que ser a legalidade. A lei, ela diz que é dessa forma. Ela diz que é dessa forma para proteger o direito. Se você não observa a forma, você está violando o direito, você está violando a legalidade. E a lei, né, o princípio democrático. A lei, né, você escolhe aqueles representantes que vão fazer as leis, que vai ser o parâmetro de observância de todo mundo. Então, a lei é o seu limite, a lei é o meu limite, e ninguém está acima da lei. A lei vai ser o parâmetro. O juiz também não está acima da lei. Ele vai ter que observar aquilo ali. Então, eu vejo como ilegal essa medida cautelar. Não existe fundamento no 319. As outras medidas cautelares ficam caladas, de recolhimento domiciliar noturno, tranquilo, monitoração eletrônica, tranquilo, tudo previsto dentro da lei. Mas essa de uso de redes sociais, não. Inclusive, após essa decisão, quando sobreveio a prisão domiciliar, que foi por descumprimento dessa cautelar, da proibição de usar redes sociais, o ministro impôs também que ele não poderia receber visitas, não poderia se comunicar. E essa cautelar também não está prevista em lei. Estou falando aqui tecnicamente. Não tenho nada contra nem a favor, nem Lula, nem Bolsonaro, não estou falando nada disso. Tecnicamente. Pois é, a decisão do ministro... Nosso amigo Pepeu fez aqui a pergunta, né, sobre a proibição, a restrição de falar com o filho. É porque a decisão, ela foi confusa. Na decisão que decretou a prisão domiciliar, e eu quero falar um pouco sobre a prisão domiciliar, tá bem? Ele diz assim, fica autorizado se comunicar com seus advogados e com pessoas que o juízo autorizar. E aí, assim, ficou essa dúvida. Mas ele não vai poder se comunicar com a família? Aí depois o site do STF noticiou que não, ele vai poder se comunicar com a família, a esposa e a filha. E os outros filhos, não? Então, na verdade, a decisão foi muito confusa, a meu ver. A meu ver também, ele não poderia impor essa restrição de proibição de conversar com quem quer que seja, porque existe uma medida cautelar que está prevista no 319, que é o seguinte: proibição de se comunicar com determinada pessoa. Então, imagina aí, eu e você estamos sendo processadas por um crime violento. Mas nós duas somos primárias, bons antecedentes, a gente está em liberdade, respondendo o processo em liberdade. Mas aí, o juiz fundamenta, né? Ó, se elas se comunicarem, corre o risco de acontecer tal coisa. Então, vou deixar em liberdade, porém, com a medida cautelar de ela não poder se comunicar com a corré. Entende? É determinada pessoa. E na medida cautelar que foi imposta na decisão, ele não pode se comunicar com ninguém, a não ser que o ministro autorize. Para mim isso aí é ilegal, totalmente. A cautelar prevista no 319 não é essa. A proibição é de se comunicar com determinada pessoa e ele tem que fundamentar. E a decisão não está fundamentada. Nesse ponto, não. São quase 50 páginas de decisão e ele proíbe de se comunicar com quem quer que seja, salvo se ele autorizar, mas não fundamenta. Porque é uma coisa, por exemplo, Bolsonaro não pode se comunicar com os outros 33 réus. Por isso e por isso. Ah, tudo bem. Você está fundamentando. Agora, você proibir ele de se comunicar com quem quer que seja, salvo se ele autorizar, isso não tem previsão legal e, aliás, ressuscita
uma discussão que já tinha sido enterrada há muito tempo, que é da incomunicabilidade do réu. A incomunicabilidade do réu é inconstitucional, né? Ou seja, o réu, mesmo que ele esteja respondendo a uma ação penal, mesmo que seja a pior pessoa do mundo, é o crime mais grave que existe, mas o réu, ele tem direitos fundamentais. A Constituição, ela assegura expressamente direitos fundamentais exclusivos do réu. Então, o réu, quando ele é preso, um dos direitos dele é se comunicar com familiares, se comunicar com advogados. Como é que você compatibiliza uma decisão dessa com essa previsão constitucional? A meu ver, não é possível. Doutora Bárbara, a doutora falou tudo que nem a televisão falou. Isso que a doutora falou agora, nem um jornalista de televisão, rádio tinha falado. Você foi a primeira. Esclareceu bem direitinho justamente o que estava acontecendo. Que jornalista nenhuma, doutora Bárbara, falou o que a doutora Mônica. O que a doutora Mônica está falando agora aqui no ar. Nunca, pode pesquisar. Todos falaram totalmente errado. Não, tem que estar preso mesmo. Não, ele não tem que falar com o filho, não tem que falar com ninguém. E a doutora Mônica explicou tudo direitinho o que está acontecendo. Pronto. Deixou o ouvinte esclarecido. Parabéns, doutora. Nota 10 para Vossa Excelência. Não trouxe ela à toa não, viu, Pepeu? Não foi à toa não, porque ela entende mesmo. Mas, bom, sobre a prisão domiciliar, né? Você já falou aqui, né, sobre essas questões da prisão domiciliar, que ela foi decretada justamente pelo descumprimento da medida cautelar, né? Especificamente referente à questão das redes sociais, porque o Bolsonaro apareceu nas redes sociais dos filhos dele. E devido a isso, a prisão domiciliar foi decretada. Você explicou aqui direitinho sobre a legalidade, né, dessa questão da incomunicabilidade, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: algumas críticas são feitas com relação à decretação da prisão domiciliar por conta do princípio da presunção da inocência. Dizem os críticos que a decretação da prisão domiciliar estaria ferindo esse princípio. É verdade ou não é verdade? Bom, eu acho que aqui tem dois pontos que a gente pode abordar. Primeiro ponto: estavam em vigor as medidas cautelares. Mesmo eu discordando dessa medida cautelar das redes sociais, por essa razão que eu elenquei, é importante dizer que ela estava revestida de uma certa legitimidade, porque houve a representação da polícia, houve o parecer favorável da PGR, houve a ratificação da primeira turma. Não foi uma coisa que o ministro Alexandre de Moraes decidiu da cabeça dele sozinho. Muito bem, então estavam em vigor essas medidas cautelares, nesses termos. O ministro Alexandre de Moraes, depois desse ato que os apoiadores do Bolsonaro fizeram no domingo, ele proferiu essa decisão afirmando que houve o descumprimento das cautelares. Se houve o descumprimento das cautelares, você decreta prisão preventiva. Se não houve descumprimento de cautelares, você deixa as cautelares permanecerem. Agora, o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi uma coisa que eu pelo menos não entendi. Prisão domiciliar? Por quê? Prisão domiciliar não é uma medida cautelar. Prisão domiciliar é uma medida substitutiva de prisão preventiva, por razões específicas e muito excepcionais. Razões humanitárias. Vou citar aqui duas. Uma pessoa está doente, totalmente debilitada, não tem condições de ficar reclusa num presídio, preso preventivamente. É possível você substituir essa prisão por uma prisão domiciliar.
Uma pessoa que está no estágio avançado de um câncer, por exemplo. A lei prevê expressamente pessoas maiores de 80 anos, por exemplo. É possível prisão domiciliar. Mães que tenham filhos de até 12 anos ou filhos com deficiência. É possível você substituir a prisão preventiva pela domiciliar. São razões humanitárias. É uma situação excepcional. Eu sei que o Bolsonaro teve uma doença, não sei se ele já estava bom, se já estava ruim, ele teve um tratamento, mas assim, não me parece, e o ministro não fundamenta nisso, não me parece que a domiciliar foi decretada por razões de doença. Ele em nenhum momento não está especificado na decisão. Em nenhum momento. É como se fosse o jeitinho brasileiro. Ele não queria decretar a preventiva, mas também não queria deixar barato o que aconteceu lá no domingo. Porque ele foi o alvo, o ministro Alexandre de Moraes. E assim, não estou dizendo que eu sou contra ou sou a favor. Mas ele foi extremamente criticado. O deputado Nicolas, né, enfim, falou e disse lá o que quis, e não só ele, várias outras pessoas. E aí, o ministro Alexandre de Moraes pega e toma uma decisão dessa. Qual é o fundamento jurídico? Então, assim, eu vejo como uma decisão, assim, uma aberração mesmo. Não vejo como, assim, houve o descumprimento da cautelar, ministro, você decreta preventiva. Por que não decretou? E se for para substituir a preventiva por uma domiciliar, você tem que fundamentar. Qual é o fundamento? O Bolsonaro tem mais de 80 anos? Acho que não. Também não ele tem uma doença que o debilite completamente? Acho que não. Então, assim, discordo plenamente. Não entendi realmente, se alguém entendeu. E tem um problema maior ainda, porque me parece que não houve requerimento. 70 anos. 70 anos, então, assim, não houve requerimento. Me parece que não houve representação nem requerimento de nenhuma parte, foi uma decisão de ofício mesmo. Me parece, pelo que eu sei, até agora não houve ratificação da primeira turma. Não tenho essa informação, parece que não. Então, assim, não me parece fundamentada nem legítima essa decisão, dessa prisão domiciliar. A alternativa viável, segundo a legislação, né, tudo aqui está sendo dito de maneira técnica, né, segundo a legislação brasileira. Então, a alternativa seria a prisão preventiva. Porque assim, no caso, ele já tinham sido determinadas medidas cautelares e houve uma história de um eventual descumprimento porque ele teria dado entrevistas. A defesa entrou com embaixo de declaração para esclarecer se ele podia ou não podia dar entrevista. Aí o ministro disse, olha, estou aqui advertindo de que tome cuidado. Então, assim, não me parecia que seria o caso de novas cautelares, porque já havia tido essa advertência. Se houve o descumprimento, não estou dizendo que houve ou que não houve, mas se houve, e o ministro disse que houve, a saída pela lei é decretar a preventiva. É isso. Você acredita, então, que o caminho legal, né, o que nós temos, né, segundo os portais de notícia e segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, que chamou para si a responsabilidade de que ele estaria articulando com um Estado estrangeiro para interferir em um processo judicial aqui no Brasil, né? E de fato houve a atitude do presidente dos Estados Unidos em uma carta em que ele expressamente faz uma certa chantagem com o Brasil, e o Bolsonaro, como investigado, estava ali também inflamando, né? Também procurando a anistia, utilizando as suas redes sociais, utilizando-se também do próprio Eduardo Bolsonaro, enfim. Nesse sentido, qual seria o caminho adequado, regular e legal a se tomar para que essas atitudes que são consideradas obstrução de justiça, né, já que está interferindo em um processo judicial, cessassem, né, para que o processo pudesse caminhar regularmente? Boa pergunta.
E para não dizer que eu estou sendo injusta, eu vou citar 2 exemplos. Eu vou falar do caso do Bolsonaro, mas também vou falar do caso do Lula. A medida cautelar, a primeira decisão que decretou as cautelares, o fundamento foi esse: olha, o filho dele, do Bolsonaro, está articulando com uma autoridade estrangeira para coagir o STF, interferir, obstruir justiça e etc, etc. Então vamos decretar essas cautelares. Primeira coisa, a gente tem que voltar no que eu falei lá no começo. Direito e política se encontram muito frequentemente. E a gente tem que entender o que é uma coisa e o que é outra. Às vezes a fronteira é muito tênue, a linha que separa é muito tênue. O STF tem que tomar cuidado quando ele vai dizer que é uma coisa e quando é outra. Não me parece que o Trump esteja preocupado com o destino do Bolsonaro. O Trump não tomou essa decisão de forma isolada de taxar o Brasil. Ele veio fazendo isso com vários países, o Brasil foi mais um. Eu visualizo, eu vislumbro que talvez ele goste do caos. E aí ele se sente assim, né? Vou dizer, botou lá no começo da carta, vou dizer aqui que o Bolsonaro não sei o quê. E aí aproveitou para taxar o Brasil. Mas isso é coação no curso do processo? Sabe, não me parece assim. Para você dizer que houve coação no curso do processo, você tem que ter violência e grave ameaça praticada pelo investigado em favor dele ou de terceiro, contra ou autoridade ou pessoa que funcione no processo. Violência. O que é violência? Violência é tiro, porrada e bomba. Teve isso? A meu ver, não. Grave ameaça. Ah, vamos taxar o Brasil. Isso é grave ameaça? É uma ameaça, né? Mas é grave? Não me parece, assim, que é um fundamento suficiente para, sabe? E aí é o problema da política. O STF vem. Como é que eu acho que isso se resolveria? Política. A política resolve a política. O direito não se presta para corrigir as deformações que o sistema político tem. E ele tem, é normal que tenha. Todo sistema político tem. Quando foi lá atrás, para não dizer que eu estou sendo injusta, quando foi lá atrás, eu não sei se vocês vão lembrar daquele telefonema famosíssimo feito entre o Lula e a Dilma. Quando a Dilma ia nomear o Lula como ministro de Estado e se afirmou que a Dilma estaria nomeando o Lula como ministro de Estado para puxar a competência para o STF, para ele sair da jurisdição do Sérgio Moro. O STF interveio dizendo não pode e anulou o ato. Um ato que é da competência do chefe do executivo. Hoje o STF se mexe na política e ontem também se metia. Eu acho que essa invasão de competência é um erro. Ele, para corrigir essas supostas deformações políticas, ele deforma ainda mais o sistema. E aí o que aconteceu? Essas cautelares foram impostas e quando foi no ato, agora de domingo, que é uma manifestação política, gostemos ou não, sabe? Você pode não gostar da forma como o Nicolas Ferreira se expressa. Eu mesma não gosto. Pode ter gente aqui que acha que isso é legal, pode ter gente aqui que acha que não é legal, cada um tem sua opinião. Agora, ninguém pode dizer que ali não era uma manifestação política. Era. Quando vem o ministro Alexandre de Moraes, disse que essas manifestações políticas estavam tentando coagir o STF. E aí, a meu ver, é perigoso quando o ministro fala isso, porque ele decide,
o que é uma legítima manifestação política e o que é uma ilegítima manifestação política, é isso? Se a manifestação política estava criticando ele, tinha como alvo a pessoa dele, aí não é legítimo, porque aí visa coagir o STF. Aí ele pega e decreta uma prisão que nós já vimos que foi feita, foi toda mal feita, sabe, para justificar, para botar um limite. Não me parece que é dessa forma. A política, ela tem que se resolver com a política. E o erro, a meu ver, é querer utilizar o direito como um mecanismo de correção de eventuais, né, deformações do sistema político. Eu vejo que isso é um erro. Eu não estou aqui defendendo Bolsonaro, não estou defendendo Lula. Eu só acho que a política se resolve com a política. É um erro usar o direito para perseguir inimigos políticos do lado que for. E nós temos notícias de que o ministro Alexandre de Moraes também processa críticos dele que são da esquerda, não é só da direita. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, minha opinião. Pronto, doutora, temos aqui uma pergunta na interna do irmão Oliveira. E ele pediu para perguntar se fosse parlamentares de esquerda, né, quisessem implantar um comunismo, socialismo no Brasil, fizesse tudo aquilo que foi feito, se estaria acontecendo o mesmo tipo de processo. Eu acredito que o que ele quis aqui saber é se existiria uma diferença, né, de tratamento no processo, se fossem posições políticas diferentes. A primeira coisa que é importante ressaltar é que essas figuras típicas, esses crimes que estão sendo atribuídos ao Bolsonaro, só começaram a existir de 2021 para cá. Primeira coisa que eu faço essa ressalva. O segundo ponto é, não faz muito tempo o STF tinha tornado o Lula inelegível. Não faz muito tempo o STF tinha prendido o Lula. Não faz muito tempo o STF anulou os processos do Lula e permitiu, entre aspas, que o Lula fosse candidato. Hoje, e assim, lá atrás, os que são apoiadores do Bolsonaro aplaudiram isso. Hoje nós estamos vendo o contrário. Nós estamos vendo que o judiciário tornou o Bolsonaro inelegível e o judiciário está prestes a prender o Bolsonaro. Quando eu digo que a política resolve com a política e o direito, ele cuida das questões dele, é sobre isso. A gente não pode permitir, né, que atores do judiciário, do Ministério Público, do órgão que seja, usem o direito como um mecanismo de perseguição política. E aí é do lado A ou do lado B. A gente tem que cuidar da nossa democracia, que é uma democracia jovem, né? Nossa Constituição foi aprovada há pouco tempo, de 88 para cá, ela é muito jovem. E a gente já tem visto, gente, são 2 ex-presidentes passando por toda essa, gostando ou não, concordando ou não, né? Mas realmente é um cenário de muita confusão, de muito caos e que requer muita prudência nossa, né? Muita prudência. E quem está mandando um alô é o Luciano Melo, lá do Tamarindo, diz que está na escuta. Agradeço pela escuta, Luciano. Bom, doutor, e para a gente encerrar, né, que já estamos quase no limite aí do tempo, quais seriam o caminhar, né? Qual a projeção do processo daqui para frente? Seria possível que recorram com relação a excessos, abuso de poder com relação ao ministro, ou algo nesse sentido? E eu gostaria de emendar uma outra pergunta, se der tempo, né? Porque a gente sabe que também existe uma investigação com relação a milícias digitais, né? E que houve toda aquela questão do disparo de notícias e, enfim, é uma questão complicada, inclusive foi o que causou a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Se isso poderia interferir nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com relação às redes sociais e à questão dos aparelhos.
Boa pergunta. Vou começar pela última e voltar para a primeira. É interessante que o ministro Alexandre de Moraes, quando decretou a prisão domiciliar, ele mencionou também milícias digitais. Mas veja, nós estamos mais uma vez usando o direito penal, que é a última ferramenta do sistema, para corrigir essas deformidades da política, deformações da política. Hoje, quem são as milícias digitais? Os grupos da direita. Mas nós já estamos vendo aí que a esquerda está se organizando e usando vídeos com inteligência artificial, e daqui a pouco isso aí vai ser usado contra a esquerda também. Daqui a pouco vai ter ministro prendendo gente porque fabrica vídeo com inteligência artificial, dizendo que isso é milícia digital. Por que a gente não pensa em formular, não, um sistema que debata a questão das redes sociais, sem ser dessa forma, criminalizando aqui, criminalizando ali? Por que a gente não pensa nisso? Por que a gente não pensa em regular? Ou não pensa em solucionar esse problema? Sabe, é como se a gente estivesse usando a alternativa mais drástica primeiro. Não, você tenta resolver, né, com aqueles mecanismos e tal. No último caso, não dando certo nenhuma das tentativas, você vai para a solução mais drástica, né? E aí hoje, o que são milícias digitais? Qualquer crítica ao ministro Alexandre de Moraes que você faça, você corre risco de ser chamado de, sabe? Então, assim, eu não sei se eu perdi a pergunta. Era se isso fundamentava as decisões do ministro, e a segunda pergunta era as projeções futuras. Pois é, o problema não é nem que eu acho que não fundamenta, o problema é que tudo está sendo usado como milícia digital. Então, eu achei até interessante o argumento que a defesa do Bolsonaro usou na chamada de vídeo que teve no ato, que parece que o Bolsonaro apenas teria cumprimentado quem estava ali. E aí eles disseram, mas foi apenas um cumprimento, ele não se expressou politicamente. Mas aí entra na questão da proibição de usar as redes sociais. Mas o fundamento das milícias digitais é que houve a crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Para mim, a verdade, o que está por trás dessa decisão é que houve a crítica a ele. A gente está vendo que não se pode mais criticar o ministro do STF, né? Nós somos surpreendidos aí com a notícia de que o fotógrafo que tirou aquela fotografia dele fazendo um gesto obsceno teria sido demitido do veículo de comunicação para o qual ele trabalhava. Um juiz que teria tomado uma decisão contrária à decisão dele, do ministro Alexandre, está sendo investigado. E não estou dizendo que o juiz estava correto de proferir aquela decisão. Mas, enfim, concluindo, né? O processo está em fase final, vai ser apresentadas as alegações finais e o ministro vai emitir o seu voto e, enfim, vai ser submetida a turma para o julgamento final. Bom, pessoal, quero agradecer demais a presença da doutora Mônica.